Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, mexe com muito motorista por aí. Multas de trânsito aqui no Brasil. E mais importante, como é que se contesta isso? A nossa base para essa conversa é um artigo bem detalhado lá do multa0.space. O título é 30 dias cruciais. Recorra sua multa de trânsito dentro do prazo. Então a missão aqui é fazer uma análise mesmo, sabe? Entender as regras, os prazos, que são super importantes, e os passos para a gente poder questionar uma multa. A ideia é pegar aquela sensação ruim, né? Aquela frustração de receber a multa e transformar isso em, sei lá, conhecimento prático sobre nossos direitos. Ok, vamos desembalar isso então. Chega aquele envelope oficial, né? Pelo correio. Dá um frio na espinha, não dá? É quase instantâneo, mas o ponto central que esse artigo levanta e que pode ser um divisor de águas é um prazo bem específico: 30 dias. Vamos entender o que isso significa de verdade. Exato. E olha, é um tema super relevante, porque como o próprio artigo menciona, uma multa não é só o dinheiro que a gente paga. Tem a questão dos pontos na CNH, na carteira de motorista, né? Que podem acumular e levar a problemas sérios até a suspensão de dirigir. Então, entender como recorrer é fundamental. Certo. Então vamos direto ao ponto. Esse prazo de 30 dias que o artigo chama de crucial, o que ele delimita exatamente nesse contexto da multa? Olha, aí tem um ponto que gera muita confusão e que o material que a gente está vendo esclarece bem. Muita gente pensa que são 30 dias a partir do dia que a cartinha chega em casa. Mas o artigo é bem claro, né? Vou até citar um trechinho. O prazo refere-se à expedição da notificação. Expedição. Isso. Significa que o prazo limite é para o órgão de trânsito enviar a notificação. É a data que eles postam, não a data que você recebe na sua casa. Ah, entendi. E essa regra, ela existe para, garantir uma certa agilidade do processo, né? E também para que o motorista não seja pego de surpresa muito tempo depois, quando talvez nem lembre mais do que aconteceu. É uma questão de eficiência e do direito à informação num tempo razoável, sabe? Faz sentido. Por isso, quando receber a notificação, é essencial olhar duas datas: a data da infração e a data de expedição do documento. São datas-chave. Perfeito. Então, o marco zero é o envio, a expedição. Muda bastante a coisa. Mas e se o órgão de trânsito, sei lá, pisar na bola nisso? E se eles demorarem mais que 30 dias para expedir? Então, segundo a fonte que a gente consultou, se ficar comprovado que essa expedição aconteceu depois do 30º dia, contado lá da data da infração, a multa pode ser considerada inconsistente. E uma multa inconsistente, em tese, é nula. Quer dizer, passível de ser cancelada. Opa, interessante isso. Cancelada. Pois é, só que o próprio texto faz um alerta importante. Provar esse atraso na expedição nem sempre é, uma tarefa fácil para o cidadão comum. Às vezes, o ônus de provar isso fica com quem alega, entende? Entendi. Complicado provar às vezes. Mas isso leva a outro ponto. Vamos supor que o órgão fez tudo certinho, cumpriu o prazo, mandou a notificação lá dentro dos 30 dias. Acabou, não dá mais para contestar? Não, de jeito nenhum. Esse prazo de expedição é um requisito formal, é importante, claro, mas não é o único. O direito de contestar a multa continua valendo se o motorista achar que foi injusto ou se notar alguma irregularidade em qualquer parte do processo. Ah, bom. A fonte detalha bem que o processo de recurso tem etapas, é como uma escadinha. Geralmente são 3 níveis administrativos. O primeiríssimo passo é a chamada defesa prévia. Essa é a sua chance inicial de mostrar seus argumentos direto para o órgão que te autuou. Certo, a primeira defesa. Exato. E nessa fase, ser claro, objetivo, é fundamental. Explicar por que você acha que a multa está errada e, muito importante, juntar toda a prova que tiver. O artigo até dá exemplos. Fotos do local, talvez um vídeo de câmera do carro, declaração de testemunha. Depende da situação, claro. Provas são chave, então. Com certeza. E o prazo para essa defesa prévia vem escrito na própria notificação que você recebe primeiro, a notificação da autuação. Tem que ficar de olho nesse prazo. Ok. E se essa defesa prévia não colar, se eles negarem? Bom, se ela for rejeitada, o termo técnico é indeferida,
O jogo não acabou. Aí abre a segunda etapa, o recurso à JARI. JARI? Isso, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. O artigo explica que a JARI é um órgão colegiado, tipo um grupo de pessoas que vai olhar o caso de novo, reavaliar seus argumentos. Uma segunda análise por um grupo. Exatamente. E assim como na defesa prévia, tem um prazo certinho para entrar com esse recurso na JARI. E essa data limite vai estar na notificação que avisa que a sua defesa prévia foi indeferida. Uma coisa leva a outra, né? Entendi. E tem mais alguma instância depois da JARI? Tem sim. Se mesmo na JARI o recurso for negado, ainda existe uma última chance na esfera administrativa, o recurso ao CETRAN, CETRAN. Conselho Estadual de Trânsito, ou o CONTRANDIF, se for no Distrito Federal. É o último degrau administrativo para apelar. E seguindo a lógica, o prazo para recorrer ao CETRAN vem informado na notificação da decisão da JARI. Nossa, fica bem claro que é um sistema com etapas, né? Degrau por degrau. E a mensagem que fica é atenção total aos prazos de cada fase. Perder um prazo desses significa quase sempre perder a chance de continuar contestando ali na administração. Exige uma certa persistência do motorista, né? Ficar acompanhando tudo isso. Exige sim, atenção e organização. Guardar todos os papéis, anotar as datas, é fundamental para não perder nenhum prazo. Faz todo sentido. Voltando um pouquinho naquela questão do prazo inicial, o da expedição. Vamos pensar numa situação prática que a fonte até comenta. Digamos que a pessoa tem quase certeza ou até uma prova de que a notificação foi postada bem depois daqueles 30 dias da infração. O que fazer nesse caso? Qual a orientação? Essa parte é bem interessante, porque o material dá uma dica prática. A orientação é: vá atrás das provas desse atraso. A sugestão mais concreta que o artigo dá é tentar conseguir nos Correios um comprovante de postagem daquela notificação específica. Pedir nos Correios. Exato. Esse documento pode mostrar a data exata que o órgão de trânsito despachou a carta. Com essa prova na mão, a recomendação é juntar ela no seu recurso. Pode ser na defesa prévia, se ainda der tempo, ou nos recursos seguintes, né, para JARI ou CETRAN. E aí, o argumento é técnico. A multa é inconsistente porque a administração descumpriu o prazo dela. É um argumento forte. Nossa, isso dá uma ferramenta bem concreta para o cidadão, realmente. Agora, uma dúvida que deve surgir para muita gente. E se todos esses prazos oficiais já passaram? Para a defesa prévia, para a JARI, para o CETRAN... Perdeu tudo. Tem alguma brecha, alguma chance de reverter depois de perder esses prazos todos? Olha, em regra a resposta é não. A fonte que a gente usou é bem direta nisso. Perdeu o prazo, perdeu o direito de apresentar a defesa ou o recurso naquela instância administrativa. Acabou ali. Puxa. Mas o artigo aponta algumas situações bem excepcionais, sabe? Que, em teoria, poderiam justificar tentar reabrir um prazo ou discutir depois. Mas são casos bem específicos e difíceis de provar. Quais seriam esses casos? O primeiro seria um erro substancial na notificação, tipo um erro bem grave na notificação que a pessoa recebeu. Por exemplo, dados totalmente errados do carro, do local, da data da infração, um erro que comprovadamente atrapalhou muito a defesa na época certa. Um erro que impediu a defesa, basicamente. Isso. Nesses casos, talvez dê para argumentar que o direito de defesa foi violado e pedir para reabrir o prazo. Mas tem que ser um erro significativo mesmo, não qualquer coisinha. A segunda hipótese excepcional que eles levantam é o motivo de força maior. Força maior. Tipo o quê? Eventos totalmente imprevisíveis e inevitáveis. Algo que impediu fisicamente a pessoa de protocolar defesa ou recurso no prazo. O artigo cita exemplos como uma doença grave que deixou a pessoa incapacitada, um acidente sério, um desastre natural grande, uma enchente, algo assim. Entendi. Coisas graves mesmo. Exato. E o ponto crucial aqui é a prova. Tem que ser robusta e inequívoca. Não adianta só falar. Tem que ter documento provando o que aconteceu e que isso impediu de agir no prazo. Você mencionou a necessidade de prova robusta. O artigo não diz o que não seria aceito, mas dá para imaginar, né? Esquecimento, viagem de férias, muito trabalho.
dificilmente colaria como força maior. Com certeza não. E justamente por serem situações, assim, delicadas, de interpretação mais complexa, a fonte dá uma recomendação que faz todo sentido para esses casos fora do comum: procurar um advogado especialista em direito de trânsito. Ah, um especialista. Sim. Um profissional experiente pode analisar o caso, ver se tem base jurídica para pedir essa reabertura de prazo, que, olha, não é fácil conseguir administrativamente. É bom repetir isso. Realmente, parece o caminho mais seguro quando a coisa foge do normal. E o artigo é legal porque ele não só explica o processo, ele também dá umas dicas práticas gerais, né? Para aumentar a chance de sucesso de quem decide recorrer. Vamos dar uma olhada nelas? A primeira dica que eles dão é ser objetivo e conciso. Ir direto ao ponto nos argumentos, sem enrolação. Organizar as ideias. A segunda, juntar o máximo de provas possível. O artigo bate nessa tecla. Fotos, vídeos, documentos, testemunhas, tudo que ajude a provar o seu lado. Fundamental. Terceiro ponto, que a gente já falou bastante, cumprir rigorosamente todos os prazos. Cada fase tem o seu. E por último, pensar em contratar um especialista, um advogado de trânsito, se o caso parecer muito complexo ou se a pessoa estiver com muita dúvida. Pois é. E se a gente junta essas dicas com o processo todo que a gente descreveu, fica claro por que elas são valiosas, né? Elas ajudam a construir uma defesa ou um recurso que seja lógico, que tenha base em provas, que seja fácil de entender para quem vai julgar, seja na defesa prévia, na Jari ou lá no CETRAN. E tudo isso reforça a mensagem principal do material que a gente viu. Recorrer de multa não é pedir favor. É um direito do cidadão. Exato. Estar informado, preparado, seguindo essas boas práticas, é o jeito de exercer esse direito de forma mais eficaz. E falando em estar preparado e em direitos, é interessante notar que a fonte também sugere que a pessoa avalie recorrer antes de sair pagando a multa. O texto menciona lá um guia completo de defesa em multas. Diz que esse guia detalharia o processo, apontaria erros formais comuns que podem invalidar multas, até daria modelos de recurso. É importante dizer que a gente só está relatando o que está na fonte, tá? Sem endossar esse guia especificamente, mas registrando que o texto original sugere considerar a contestação antes de pagar. Sim, é uma informação que estava lá no material. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso que a gente conversou, quais seriam os pontos-chave para levar dessa nossa análise? Primeiro, acho que é entender aquele detalhe técnico do prazo de 30 dias ser para a expedição, não para o recebimento. Isso pode mudar tudo. Com certeza. Depois, a estrutura do recurso, defesa prévia, a IJARE e, por fim, CETRAN. Essa escadinha. Também vimos as exceções, que são bem raras, para recorrer fora do prazo. Erro grave na notificação ou motivo de força maior, sempre com prova forte. Exato. Bem raras mesmo. E, claro, a importância de ser organizado, juntar provas, não perder os prazos e, se precisar, buscar ajuda especializada. Acho que resume bem, né? Resume fim. E talvez uma reflexão final que a gente pode tirar disso tudo é que conhecer esses procedimentos, como a fonte detalhou, vai além da preocupação com o dinheiro ou os pontos na carteira. No fundo, é sobre exercer a cidadania, sabe? É garantir que o poder do Estado de multar seja usado dentro das regras, de forma justa, transparente, garantindo o direito de defesa para todo mundo. É um pedacinho importante de como o Estado de Direito funciona no nosso dia a dia. E para a gente fechar com uma provocação para quem está ouvindo a gente, algo que essa conversa toda inspira. Considerando essa jornada que a gente descreveu, os prazos justos, a necessidade de provas, as várias instâncias, como será que a tecnologia, ou talvez uma comunicação mais clara e ativa das autoridades, poderia simplificar esse sistema todo no futuro, deixar ele menos burocrático, mais acessível para o motorista comum, ou pensando de um jeito mais prático e imediato? Qual seria um primeiro passo simples que alguém pode dar hoje para se sentir um pouco mais preparado, caso chegue uma notificação amanhã? Talvez, como a gente falou, simplesmente saber onde olhar a data de expedição assim que pegar o papel. Fica aí a reflexão para todo mundo.